Me conta um pouco do como que foi o futebol na tua vida. Claro, vamos lá. Bom, prazer, eu sou Aurélio. Estou aqui em Curitiba, né, agora. Tem 4 anos que eu moro aqui, quase 4. Botaram um mineiro para conversar sobre história, bicho. Vai ter conversa até... Ah, dale! Vai ter conversa até... Não, mas... eu morei muito tempo fora, né? Eu acho que metade da minha vida eu morei fora, nos Estados Unidos e Austrália. E um dos grandes pontos que foi um turning point, né, uma mudança assim para mim, começou bem cedo. Eu acho que eu sou cientista da computação. Com 8 anos, acho que a gente ganhou o nosso primeiro computador, eu lembro disso. Minha mãe chegou com um computadorzão, era um evento, né, em casa, ainda mais no interior de Minas. No terceiro dia eu abri o computador inteiro, cara. Eu tirei placa de vídeo, eu tirei tudo. Assim, Meu Deus, você desmontou, né? Minha mãe pirou, cara. Tipo, todo mundo pirou, meus irmãos, porque eu tinha uns irmãos mais velhos também. Mas depois eu montei tudo de novo. E aí acho que ele ficou muito claro, claramente eu não sabia disso, ninguém sabia, mas ali ficou muito claro como é que eu aprendi as coisas, né? Eu quero sempre saber como é que funciona lá dentro. Eu quero saber como é que tá ali. Talvez porque meu pai é médico, talvez eu tenha alguma coisa disso, né? Meu irmão é cirurgião e tal. Mas desde ali eu comecei a me envolver muito com computação. Eu sempre fui muito baixinho quando eu era adolescente, sempre joguei futebol, vou falar um pouco disso. E um dos meus caminhos foi ficar dentro do computador ali, cara. Tipo, eu mexia muito, eu jogava muito, eu brincava muito ali. Fui campeão de Counter-Strike ali em vários lugares, eu junto com meu irmão tinha um time. Mas quando eu tava nos meus 16, 17 anos, eu tinha uma mentalidade que era muito assim, cara, conseguia ir muito bem em matemática, física e tal, e eu estudava pra tirar 6. Cara, minha vida era essa, cara. Você não tem que estudar, não sei o que, cara. Eu estudava meia hora antes, tirava 6 e falava assim, cara, o que vai me levar no 10, né? E, tipo, eu tinha muito dessa mentalidade. Até que eu quis ir pra fora, né? Eu quis muito ir pra fora, pro exterior, pro exterior, cara. Então isso foi no ensino médio, assim, mais ou menos? Ensino médio, E eu queria ir pra fora, cara. Eu queria falar inglês, eu queria aprender coisa nova, etc. Não sei de onde que veio isso, tá? Não sei ainda o gatilho disso, mas... eu quis ir pra fora. E eu jogava futebol muito tempo, cara, desde 5 anos de idade. Meu irmão 3 anos mais velho que eu, jogava pra caramba. Então, você vai meio que seguindo os passos ali. E aí eu acabei entrando na faculdade, lá em Diamantina mesmo, cara. Pô, ciência da computação e tal. Lá nos Estados Unidos daí já? Isso no Brasil. No Brasil. Diamantina, no desculpa, interior de Minas. Sim, Diamantina. Só que eu falei assim, cara, não é isso que eu quero, sabe? Pô, porque eu quero ir pra fora. Daí eu comecei a buscar bolsas de estudos pra poder ir pra fora. Cara, fiquei procurando, tem nos Estados Unidos. Eu lembro que talvez o primeiro lugar que eu me lembre assim, de ter buscado fora era uma cidade nos Estados Unidos que chamava New Haven. Mas era muito difícil entrar nessas faculdades, principalmente que você não tinha muito contexto. Assim. E aí eu fui tentando algumas bolsas, eu consegui fazer algumas provas e consegui uma bolsa na Universidade de New South Wales, que é na Austrália, em Sydney. Peguei recomendação de professor, eu estava no primeiro semestre da faculdade, eu tinha 17 anos. Peguei todos os meus professores, pediram para escreverem uma carta, fui fazendo mesmo, fui costurando. E eu consegui essa bolsa por estudos. Eu consegui a bolsa pela prova que eu fiz e tal, eu consegui. Era uma bolsa que era para ficar 5 anos. Entrei na faculdade na Austrália, eu entrei pro time de futebol. Você entrou em Ciências da Computação lá na Austrália? Ciência da Computação, E pro time de futebol, da universidade? Da universidade, Porque, cara, chegou um brasileiro. Vai jogar eu era o bola. primeiro brasileiro da faculdade, inclusive. Ok. Porra! Sim, só tinha escandinavo, chinês, japonês, essas paradas. E aí, eu comecei a jogar futebol, eu comecei a jogar e eu jogava bem, né, cara? Eu jogava a vida inteira, muito melhor que os caras lá. E aí, fui desenvolvendo minha vida lá na Austrália, ganhei a bolsa, mas eu não ganhava dinheiro pra me sustentar, né? Então eu tinha que trabalhar. Fazer os bicos. Fiz de tudo, cara, tudo. A primeira coisa que eu fiz, um trampo, foi, cara, pra mim foi umas paradas meio... como que eu falo? Foi muito agoniante, assim, pra mim. Porque, cara, eu vivia dentro de casa, cara, uma casa de 5 irmãos, no interior de Minas Gerais, todo mundo ali tranquilo. Do nada, eu tava em Sydney, Austrália, uma das cidades mais cosmopolitas do mundo, né? E não falava inglês direito, assim. E aí eu lembro que eu consegui um trampo que era fazer reciclagem de componentes eletrônicos. Então, cara, a gente tinha um escritório no centro da cidade, pegava tudo que era cabo que tava quebrado, um monitor que não funcionava, e aí ia lá pro centro de reciclagem e deixava tudo lá. Porque você não precisava falar nada.
Você não precisava falar nada. Era Você só não pra precisava ter saber. inglês, você não precisava ter nada. E enquanto isso eu fiz um semestre de inglês também na faculdade para aprimorar, né? E enquanto eu tava fazendo inglês, eu tava trabalhando fazendo reciclagem. E jogando futebol já também. Cara, futebol e trabalho de reciclagem você não precisa falar português. Não precisa, cara. Pô, bota a bola lá, você joga, cara. É isso. Pô, botou o monitor quebrado, você pega e joga pra reciclagem. Era isso que eu fazia. E é muito legal de você ver, e eu acho que você passou por isso também, né, a melhoria na língua, o quanto que você vai se sentindo mais abraçado em todos os cenários, assim, em todos os sentidos de uma sociedade. Eu comecei a trabalhar de garçom, já sabia falar o que tinha no prato, esse gluten free, esse não é. Sabe, você já começava a ter um pouco mais de malemolência ali e naturalmente você começa a progredir, subindo, né? Progredindo. E aí eu cheguei num momento da minha vida que eu tava jogando futebol, tava estudando bem, cara, fazia seminário, falava sobre function points, umas coisas bem intensas assim de computação em inglês, e trabalhava na galeria de arte do New South Wales, cara, um lugar sensacional, assim, uma galeria de arte mesmo, em frente ao Harbour Bridge, aquela ponte famosa de Sydney. Pô, ganhava grana pra caramba, eu tava estudando, eu falei, cara, eu acho que eu nunca vou sair desse emprego. Cara, eu tirava, sei lá, $1.500 por semana, sabe? Cara, era uma parada muito maluca, assim. E aí, numa dessas loucuras, eu falei assim, cara, eu preciso ir pra um lugar desafiador, assim, tipo, na Austrália eu vou ser garçom pro resto da minha vida. Tipo, eu acho que nós, seres humanos, a gente busca muito conforto, né? E eu tava no meio do conforto, cara, eu morava em frente à praia, trabalhava de garçom, fazendo ciência da computação, era desafiador, mas, né, o mercado australiano, ele não é um mercado muito grande, né? É um país pequeno. E eu tinha 20 anos de idade, cara, eu quero muito mais na minha vida, sabe? Muito mais. E aí eu fui tentando bolsa de estudos para outros lugares. Eu tentei nos Estados Unidos. Eu cortei minha bolsa de estudos na metade na Austrália. Cara, saí de Sydney fazendo 35 graus e fui para Omaha, Nebraska, fazendo menos 35. Isso, virada de chave. Foi dar uma esquiada daí, né? Pô, lá não tem, cara, lá não tem montanha. É só frio. É só neve, cara, assim. A montanha mais perto que tinha lá do Nebraska era no Colorado, cara, que era 8 horas de viagem. Ô, louco, tio. Então, tipo, o centrão dos Estados Unidos ali, que, né, não se fala muito. Porém, no Nebraska, essa bolsa que eu tive ela era patrocinada pelo Warren Buffett, que é um dos caras mais icônicos de investimento na bolsa do mundo, né? E aí, pô, um cara super simples, ele mora numa casinha assim, muito básica em Omaha. E a gente acabou tendo muito contato com ele. Não fiquei bom em financeiro nem nada disso ainda não, tô tentando. Mas senti muito inspirado ver um cara que é tão, né, icônico, assim. Só veio o cara em jornal, essas coisas, sabe? Livro, matéria. E uma coisa mais engraçada, uma curiosidade muito engraçada, é que quando eu fui pro Nebraska, eu fui, vou jogar futebol, né, cara? Então lá, cheguei, joguei algumas partidas, e o cara falou assim, não, eu acho, cara, você corre bem, vai fazer track and field. Mas os caras me colocaram no track and field, que é corrida, né? E aí eu descobri uma parada muito maluca, assim, que era essa mentalidade de atleta, ela não existia em mim, porque futebol era brincadeira pra mim, sempre foi brincadeira. Então, cara, pô, dava canetinha aos caras, chapéuzinho, pô, ficava brincando ali, né? Treinava muito, mas era brincadeira. Mas quando eu fui pro track and field, cara, eu tive que aprender uma mentalidade muito maluca, que é a mentalidade do esporte, né? E essa mentalidade, ela mudou um pouco minha vida, assim, de como pensar nas coisas, de como correr atrás das coisas mesmo, assim, porque, cara, era um treino muito pesado, era 3 vezes por dia, muito desafiador, assim, e qualquer errinho que você fizesse na hora certa, cara, imagina que você tem que correr 100 metros. Sim. Cara, uma corrida de 100 metros. Cara, uma pisada fora da linha ou uma pisada errada que você começa, você já era, cara, já perdeu. E você já sabe, você já sabe. Então, uma das coisas muito malucas em frações de milissegundos, você deu o primeiro passo errado, é você não desistir e continuar para ver se você consegue ir pra frente. E o mais engraçado é que muitas vezes quando você começava errado, você conseguia até o final corrigir e ainda ganhar alguns campeonatos, porque alguém também errou lá atrás, sabe? Talvez tem gente que consegue fazer o tempo perfeito em treino, o cara faz, sei lá, 9 segundos em treino, e aí quando ele vai pra corrida, ele comete muito erro, mas também os oponentes dele também cometem muito erro. Ele acaba ganhando com 10:50, por exemplo. Então é um negócio que mexe muito com a cabeça, assim, cara. Você treina, chega na hora, você erra um pouquinho, você já...
Treinei tanto, né? Caralho, como é que fui errar isso? E aí você começa a olhar um pouco essa questão dos tenistas, né? Cara, você olha um jogo de tênis... Sim, o cara erra a bola, aquela bola que foi errada. Ele é 90% mental, cara. Você erra uma, erra duas, erra três... Acabou. O cara tem que voltar e falar assim, cara, não, tem muito jogo ainda, Sim. eu vou acertar as próximas 3. Ah, não, erra as próximas 3 de novo. Cara, é muito maluco, sabe? E aí você começa a entender um pouco dessa mentalidade, cara. Você vai treinar. O importante é treinar. O importante é você botar tempo, esforço e dedicação. O resto vem sozinho, cara. Pô, se você estiver tranquilo e confiante na hora da pressão ali, do vamos ver, né? Vamos ver, você consegue bem, sabe? Mas bom, eu fiz uma longa história, tem muita coisa ainda que tem nesse meio do caminho, mas basicamente é isso, cara. Eu saí de Diamantina, Minas Gerais, fui pra Austrália, ciência da computação, trabalhando, dei né, parece que a vida vai te levar pra uma linha muito reta e contínua, né? Mas eu acho que é muito parte da vida você conseguir saber que, cara, vão existir desafios ali que vão te levar pra baixo pra depois sair pra cima. Sem dúvida. Eu não consegui entender pros próximos 6 meses por que eu saí de Sydney pra ir pro Nebraska. Sabe? Tipo, cara, o que eu tô fazendo aqui? Não tem nada. Sim. Sabe? Tava lá tão bem, né? O que vinha acontecer aqui? E aí, muito estudo, né, cara? Tipo, o que tem que se fazer ali? Estudar. Pô, pegar uns professores meus, a maioria dos professores eram chineses e indianos. Pô, os caras sabiam muito, os caras exigiam muito, assim, e numa escola que ninguém dá. O pessoal fala de Harvard, fala de MIT, fala de Caltech lá nos Estados Unidos. Mas, cara, a Universidade de Nebraska é muito boa mesmo. Tipo, era muito boa. E eu aprendi muita coisa lá. Então, eu acho que essas coisas da vida, assim, elas são muito importantes pra gente entender que a gente é forte o suficiente pra vencer em qualquer lugar, sabe? Mas essa foi um pouco da trajetória de estudo meu, né, cara? Eu saí de Diamantina, Austrália, Nebraska. E no Nebraska eu acabei pegando uma coisa bem legal do esporte, que era uma das coisas que eu não tinha muito. Eu gostava do esporte porque eu gostava do futebol, né? Quando você tava em Nebraska, você tava com quantos anos, assim, mais ou menos, Aurélio? 20, foi dos 21 aos 23. Aí você ficou dos 21 aos 23 lá. Daí depois de lá você foi aí veio pra cá? Não, lá do Nebraska eu comecei a tentar alguns estágios, algumas coisas. Eu consegui um estágio em Nova York, eu fiquei 4 meses em Nova York no estágio. Não pagava nada, cara, eu tive que pedir... Estágio voluntário. Aquele estágio. Mas eu tive que pedir acomodação para um amigo que eu conheci, tipo, por Facebook na época, né? Brasileiros em Nova York. Alguém tem um lugarzinho pra me emprestar aí pra eu ficar. Esses grupos salvam bastante gente, né, cara?